Apareço em meu 29º estudo. Deus existe? Vamos falar um pouco de Deus, tentar encontrá-lo fora da Bíblia. Será que é possível? Sabemos também que para acreditar em Deus é necessário ter fé. Mas e fora da fé? Há a possibilidade de reconhecê-lo? Imagino que não seja tarefa fácil. Vamos descobrir juntos. Demoramos para construir este discurso porque era necessário construir uma base para chegarmos até aqui. Por isso, ao final do vídeo e abaixo, nas descrições, nós indicamos assistir os seguintes discursos e poemas em nosso canal. Eu sou Deus, o que é algoritmo, o que é realidade, o início das dores e o Deus de Spinoza, para que possamos completar o entendimento do que iremos abordar aqui. Existem várias teorias fora da Bíblia que pretendem explicar Deus. Umas muito críveis, outras nem tanto, mas vamos seguir uma linha de raciocínio buscando conciliar essas posições filosóficas, psicológicas e matemáticas. Antes, como ponto de partida e comparação, vamos abordar como Deus se descreve na Bíblia. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvação. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se Deus é o início e o fim de tudo, podemos beber da fonte do argumento cosmológico, que é uma categoria de argumentos filosóficos que buscam explicar a existência do universo como um todo, especialmente seu início, e postulam a existência de Deus como a causa primeira desse universo. Dita teoria argumenta que tudo que começa a existir deve ter uma causa, e como o universo teve um começo, deve haver uma causa externa e necessária para a sua existência, que é Deus. Tomás de Aquino, um dos mais influentes teólogos e filósofos da Idade Média, abordou o argumento cosmológico em sua obra Suma Teológica. Aquino apresenta o argumento cosmológico de forma detalhada e sistemática para provar a existência de Deus. Essa via, também conhecida como argumento de causa eficiente, argumenta que tudo o que existe no mundo é causado por outra coisa, e que essa cadeia de causas não pode continuar indefinidamente, exigindo uma causa primeira, que é Deus. Em consonância com o argumento cosmológico, tem-se o argumento teleológico. Este argumento observa a complexidade e a ordem do universo, como a precisão das leis da física ou a adaptação dos seres vivos ao ambiente, e argumenta que isso sugere um designer inteligente, ou seja, Deus. William Paley ilustrou este argumento com a analogia do relógio, argumentando que, assim como o relógio implica um relojoeiro, o universo implica um Criador. Assim dispõe William Paley em seu livro Teologia Natural. Tudo o que for feito, Deus poderia ter feito sem intervenção de instrumentos ou meios, mas é na construção dos instrumentos, na escolha e adaptação dos meios, que se vê uma inteligência criativa. É isso o que constitui a ordem e beleza do universo. Deus, portanto, teve o prazer de prescrever limites ao seu próprio poder e de realizar seus fins dentro desses limites. As leis gerais da matéria têm, talvez, a natureza destes limites, a sua inércia, a sua reação, as leis que regem a comunicação do movimento, a refração e reflexão da luz, a constituição dos fluidos não elásticos e elásticos, a transmissão do som através destes últimos, as leis do magnetismo, da eletricidade e provavelmente outros, ainda não descobertos. Para falar em perfeição, precisamos destacar agora alguns sentimentos da natureza. 1. A sequência de Fibonacci, uma das mais conhecidas da matemática, é caracterizada pela adição de dois termos anteriores para produzir o próximo termo. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. E assim por diante. Essa sequência é amplamente observada na natureza, como na disposição de pétalas de flores, côneas de pinheiros, formação de furacões, concha de caracol, casca de abacaxi, escamas de peixe, formação de galáxias, etc.
Será uma coincidência? Essa sequência e seus padrões associados refletem uma estrutura matemática intrincada que está presente em uma variedade de fenômenos naturais, demonstrando a harmonia e a beleza da matemática na natureza. 2. A lei dos grandes números. É um teorema que afirma que, à medida que o número de experimentos aleatórios aumenta, a média dos resultados desses experimentos tende a se aproximar da média teórica. Explico. Ao aumentarmos a frequência da experiência, ela tenderá para o meio. Se jogarmos uma moeda 10 vezes, pode ser que tenhamos o resultado de 8 contra 2. Mas se jogarmos essa mesma moeda 1000 vezes, a tendência será para o equilíbrio. 500 contra 500, com pequena variação. Pode começar a fazer essa experiência em casa. Assim como os exemplos acima, temos inúmeros na natureza. O Teorema de Pitágoras, que pode ser observado em formações rochosas, na estrutura de cristais e na disposição das galáxias. A Lei da Gravitação Universal, que pode ser observada no movimento dos planetas em torno do Sol, na queda de objetos e na órbita da Lua ao redor da Terra. A Lei da Conservação da Energia, que pode ser observada em todos os processos naturais, desde o movimento de corpos até as reações químicas. Vou dar mais um exemplo da natureza, que, para mim, é fantástico. Um simples floco de neve. Você já percebeu a simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade de um floco de neve? Parece que foi feito pela natureza? Os flocos de neve exibem uma estrutura complexa que se repete em diferentes escalas de observação. Por exemplo, se você ampliar uma parte de um floco de neve, observará padrões semelhantes aos encontrados na estrutura original. Na geometria fractal, fractais são estruturas geométricas que se repetem infinitamente em diferentes escalas. Portanto, podemos descrever um floco de neve usando conceitos de geometria fractal. Meus irmãos de letras, os músicos sabem que música é matemática. A matemática está presente na música de várias maneiras, desde a estruturação do ritmo e da harmonia até a análise das proporções dos intervalos musicais. Compositores como Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven foram conhecidos por incorporar padrões matemáticos em suas composições, usando técnicas como a simetria, a proporção áurea e a sequência de Fibonacci, para criar obras que são matematicamente complexas e esteticamente ricas. Não se esqueçam, ainda estamos falando de Deus, mas estou mostrando que é improvável, quase impossível acreditar que tudo isso é aleatório. A promessa desse estudo era demonstrar Deus fora da Bíblia, e eu não sou daqueles que separam Deus da ciência. Não, para mim, Deus é ciência. Muitos se enamoram e se orgulham de descobrir fórmulas matemáticas, teorias revolucionárias, mas até agora, meus irmãos, eu nunca vi ninguém criar nada, muito menos descobrir. O que fazemos é reconhecer e copiar, e só. Já está pronto. Nosso trabalho é tão somente entender o que nos rodeia. E só disso já ficamos muito orgulhosos. Existe perfeição até na música. Ah, ok, nem todas as músicas, mesmo assim. Vocês já ouviram falar do nascimento de uma estrela? A ciência explica. Uma estrela nasce a partir de uma nuvem de gás e poeira interestelar, conhecida como nebulosa. Mas, em verdade, ninguém nunca viu uma estrela nascer. Elas são reconhecidas e explicadas, e só. De fato, nem a Lady Gaga sabe como nasce uma estrela. Em contrapartida, temos em Isaías 40:26, levantem os olhos e olhem para os céus. Quem criou tudo isso? Aquele que coloca em número o exército das estrelas e a todas chama pelo nome. Grande é o seu poder. E temos também em Lucas 12:7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, tudo se encaixa, basta interpretar. Basta dar um clique aí em inscrever-se, curtir e compartilhar com aquela pessoa que teima em não acreditar em Deus. Senhores, Deus adora um ateu. Faça isso, importe-se com seu irmão. Não se esqueça que essa é a sua missão. Lembrando, é fundamental comentar. O que estamos falando é crível do seu ponto de vista? É importante entender Deus fora da Bíblia? Ou sua fé já é o suficiente? Nossa equipe está aguardando ansiosa por sua resposta. Pedimos também para que assistissem ao nosso canal o discurso sobre
o que é algoritmo. A razão disso é porque, aliado a todas essas coincidências matemáticas e naturais que acabamos de estudar, nos chama a atenção como a natureza se comporta. Vejamos, tudo é construído por matemática, física e química. Uma pessoa mais espiritualizada colocaria mais lenha na fogueira e adicionaria o transcendental, a alma. Mas, ao fim e ao cabo, como toda essa estrutura funciona? Quem assistiu o discurso sobre algoritmo vai entender que nada acontece por acaso. Etapas existem e obrigatoriamente são seguidas. Pense, por exemplo, como uma semente de manga se transforma em uma das árvores mais magníficas da nossa flora. Pense, uma semente de 50 gramas transforma-se em uma árvore de centenas de quilos. Houve um algoritmo a ser seguido, houve uma arquitetura. Necessário haver um arquiteto. Primeiro, houve fotossíntese, alongamento e diferenciação celular, acúmulo de biomassa, maturação, reprodução. Estranho, não é? Tudo certinho para cada espécie diferente de planta. Vamos pegar um exemplo mais simples e legal. Um vírus. Um vírus não tem cérebro. Na verdade, nem é considerado ser vivo. Para mim, é um nanorobô do Stark. Mas como, se ele não pensa, se ele não tem cérebro, ele executa atividades extremamente complexas com alta taxa de sucesso? Liga, penetra, libera o material genético, replica, transcreve, monta, abandona, dissemina. Como? Me parece muito um algoritmo, uma sequência de arquitetura que precisa de um grande arquiteto. Porque até hoje, esse hacker nunca foi identificado nem pela CIA, nem pela FSB, nem pelo Mossad. Deus existe? Eu ficaria muito surpreso e desapontado se a resposta fosse negativa, pois não existe a possibilidade de tudo que foi explanado ser obra do acaso. Isso é claro, como um unicórnio é um desfile de cavalos. Entenda, não é uma, duas ou três coincidências. O que falei não foi suficiente para provar que existe um arquiteto por trás de tudo que vemos e percebemos? Ok. Última tentativa. Olhe a estrutura de um átomo, de uma célula, da Terra, da Via Láctea. Parecem coisas diferentes para você? Não parece que a mesma fórmula foi usada várias e várias vezes? Eu acredito que sim. Meus irmãos, as pessoas têm uma hierarquia de necessidades, começando com as mais básicas. A busca por significado e transcendência está no topo dessa hierarquia. Leva as pessoas a buscar uma conexão com algo maior que elas próprias. A religião e os mitos são expressões simbólicas desse inconsciente coletivo, refletindo arquétipos universais. A resposta é Deus. Então, depois de todo o exposto, queremos saber: Deus está só na Bíblia? Deus está só dentro do seu coração? Ou todos fazemos parte de uma curta viagem chamada vida? Em honra ao grande arquiteto do universo.